Então, bom dia a todos. Vamos iniciar aqui mais uma sessão das reuniões semanais da Óptica Cirúrgica. Eu vou contar hoje com a participação dos nossos convidados e o tema de pseudoesfoliação. Eu agradeço muito aceitar o convite do Dr. Fábio Adams, Dr. Fábio Casanova e Dr. Marcos Cohen. Vamos começar com a apresentação da Fernanda, com um artigo sobre o tema, e na sequência a gente vai para as outras aulas. Então, Fernanda, por favor, pode começar. Então, bom dia, eu sou a Fernanda Miranda, sou uma das fellows da Óptica Cirúrgica desse ano e vou apresentar o artigo científico de hoje. Não tenho nenhum conflito de interesse com a apresentação. E o artigo tem o título de Outcomes of Cataract Surgery in Pseudoesfoliation Syndrome in England. É um estudo de coorte retrospectiva de 10 anos que foi publicado em agosto agora desse ano no JCRS, no Journal of Cataract and Refractive Surgery. Então, a pseudoesfoliação é uma fibrilopatia sistêmica que tem manifestações oculares importantes, que a gente tem que levar em consideração, e ela se caracteriza clinicamente pelo depósito esbranquiçado, característico que pode aparecer ou na margem pupilar, como nessa foto da esquerda, ou na cápsula anterior, aqui mostrando mais um depósito no centro, e aqui mais periférico, sob midríase. E essas alterações, esses depósitos, eles podem resultar numa midríase pobre, numa fragilidade zonular, uma disfunção endotelial ou uma quebra de barreira hematoaquosa. Por esse motivo, tem algumas complicações que são classicamente correlacionadas à pseudoesfoliação, então complicações intraoperatórias como diálise zonular, rotura de cápsula posterior, luxação vítrea do cristalino, ou pós-operatórias como edema corneano, inflamação, aumento da pressão intraocular e subluxação da lente intraocular. Então, esse estudo foi feito com o objetivo de investigar os resultados da cirurgia de catarata em olhos com pseudoesfoliação em um período de 10 anos. Foi um estudo, como eu falei, de coorte, retrospectivo unicêntrico. Foi realizado no Prince Charles Eye Unit, que é em Windsor, na Inglaterra, e foram coletados dados de janeiro de 2010 a dezembro de 2019. Os critérios de exclusão foram procedimentos intraoculares combinados e história de trauma ocular. Os dados médicos foram extraídos do sistema eletrônico de registros que eles já usavam desde o início dessa época, né, que é o MedSoft. Então, de parâmetros demográficos, eles consideraram idade, gênero, lateralidade, o status diabético, a acuidade visual pré-operatória e patologias oculares coexistentes. Sendo que a pseudoesfoliação ela foi diagnosticada ou no pré-operatório na lâmpada de fenda ou no intraoperatório após a midríase. E em relação aos parâmetros relacionados à cirurgia em si, tem a graduação do cirurgião, o comprimento axial, a profundidade da câmara anterior, o tamanho pupilar e a necessidade de dispositivos durante a cirurgia de expansão pupilar e anéis endocapsulares. Por fim, sobre os resultados cirúrgicos, eles avaliaram as complicações intra- e pós-operatórias, a acuidade visual pós-operatória e a necessidade de reintervenção. O aparelho de faco utilizado foi o Infinity até março de 2019, depois eles trocaram pelo Stellaris, e as consultas de segmento pós-operatórios na rotina eram de 2 a 4 semanas e variavam dependendo do caso e das alterações clínicas nas demais consultas. O resultado primário avaliado foi a mudança na média de acuidade visual em logMAR, e eles consideraram uma perda visual significativa, uma perda maior ou igual a 3 logMAR no pós-operatório. A análise estatística foi feita com o SPSS, os dados foram inseridos no programa, e as variáveis contínuas avaliadas foram o médio, desvio e o padrão. Eles usaram o t-test, o teste do Q-quadrado e a análise multivariada em relação aos dados, e foi considerado um P significativo menor do que 0,05. Então, em relação aos resultados, após excluírem 38 olhos com história de trauma ocular, 228 de cirurgias combinadas e 364 olhos com perda de follow-up, eles chegaram em 23.329 olhos, sendo 23.049 no grupo controle, 98,8%, e 280 olhos, então 1,2%, no grupo de pseudoesfoliação. Aqui essa tabela mostra as alterações intrínsecas dos pacientes, então
foi demonstrado que eles observaram uma idade mais avançada com P significativo no grupo com pseudosfoliação, um menor comprimento axial, mas com uma variação discreta entre os grupos, uma menor profundidade de câmara anterior, então de uma média de 3,08 no grupo controle e 2,92 no grupo com pseudosfoliação, e não observaram alterações nos outros parâmetros de sexo, lateralidade e status diabético. Em relação às patologias oculares coexistentes, diferentes de pseudosfoliação, eles perceberam que no grupo com pseudosfoliação, tanto avaliando uma quanto a associação de múltiplas comorbidades foi mais frequente nesse grupo com P significativo. E dessas patologias oculares associadas, as que tiveram diferença estatística foram DMRI, catarata madura, patologia corneana, membrana hiperretiniana, glaucoma, trabeculectomia prévia e oclusão vascular retiniana. As outras não tiveram diferença estatística no pré-operatório. Em relação aos eventos intraoperatórios, o tamanho pupilar observado foi menor no grupo com pseudosfoliação. Também foi maior a necessidade de dispositivos de expansão pupilar e anel endocapsular. E observando a graduação do cirurgião, eles viram que no grupo de pseudosfoliação foi mais prevalente as cirurgias realizadas por cirurgiões mais experientes do que os residentes mais iniciantes. Em relação aos eventos intraoperatórios, então, das complicações, no geral, como um todo, foram mais prevalentes no grupo de pseudosfoliação, então 4% no grupo controle e 8,2% no grupo de pseudosfoliação. E essas alterações com P significativo incluíram principalmente diálise isonular, luxação do núcleo ou da lente intraocular e a conversão para fasectomia extracapsular, mas essa com um N bem pequeno nos dois grupos, então fica mais difícil saber que se dá para considerar, porque a frequência é muito rara. Em relação aos eventos pós-operatórios, foi mais frequente a necessidade de reoperação em 30 dias e em 90 dias no grupo com pseudosfoliação. Também, no geral, foi mais frequente a ocorrência de complicações pós-operatórias, então 13,4% no grupo controle versus 28,6% no grupo com pseudosfoliação. E essas complicações que foram significativas incluíram descompensação ou edema corneano no pós-operatório, subluxação da lente intraocular, hipertensão ocular e uveíte pós-operatória. Em relação aos resultados visuais, que seriam o desfecho primário observado no estudo, eles observaram que, tanto no pré quanto no pós-operatório, o grupo com pseudosfoliação teve uma pior acuidade visual, mas a mudança média entre o pré e o pós não teve diferença estatística entre os grupos. E quando eles partiram para a análise multivariada para tentar isolar os fatores, então eles observaram que a diálise isonular se manteve com um P significativo de diferença entre os grupos, com uma maior ocorrência no grupo com pseudosfoliação, assim como a luxação cristaliniana, a descompensação e edema de córnea pós-operatório, hipertensão ocular pós-operatório, uveíte pós-operatória e subluxação da lente intraocular. Em relação à acuidade visual, então, uma acuidade visual melhor teve uma menor chance de acontecer no grupo de pseudosfoliação. E quando eles corrigiram isso na análise multivariada, isso melhorou um pouquinho, assim, teve uma certa melhora de odds ratio de 0,74 para 0,91. E teve uma perda visual significativa, maior ou igual a 0,3 no pós-operatório, também maior no grupo com pseudosfoliação, isso se manteve na análise multivariada. Então, partindo para a discussão, em relação às complicações intraoperatórias, eles observaram maiores índices de diálise isonular e luxação cristaliniana no vítreo, e isso foi compatível com outros estudos na literatura, mas teve outros estudos que não mostraram o mesmo resultado, sem uma diferença de ocorrência desses achados. Só que eles questionam porque esses estudos eles foram feitos principalmente com cirurgiões experientes, isolando cirurgiões com menos experiência, e também eles
descartaram, usaram como critério de exclusão algumas comorbidades, como a característica de ser uma catarata hipermadura ou madura. Então, isso poderia ter uma mudança no resultado. Os índices de rotura de cápsula posterior foram semelhantes entre os dois grupos, isso também foi compatível com alguns estudos e não compatível com outros. Observaram um aumento na incidência de subluxação da lente intraocular no pós-operatório, né? E isso foi compatível com essa meta-análise aqui de 2017, que mostrou um odds ratio de mais de 5 em relação ao grupo controle, mostrando uma maior tendência à subluxação nos casos com pseudosfoliação. E também observaram no pós-operatório um aumento na frequência do edema corneano e na uveíte nos pacientes. Então, isso sugere a importância de um monitoramento bem de perto desses pacientes e considerar o uso dos colírios de ação anti-inflamatória e a frequência de acordo com isso. Em relação aos resultados visuais, eles observaram uma melhora da acuidade visual com a cirurgia, que se manteve na análise uni e multivariada. E, apesar disso, esses olhos com pseudosfoliação apresentaram uma acuidade visual significativamente pior no pós-operatório e foram menos suscetíveis a alcançar um bom resultado visual, mas essa diferença, depois do ajuste à visão pré-operatória, não se manteve. Então, eles discutem que isso seria mais relacionado à pior visão no pré-operatório do que às complicações associadas à pseudosfoliação intraoperatórias e pós-operatórias. Então, foi um estudo mais realista do que outros da literatura, como eles citam, que inclui cirurgiões de diferentes níveis de treinamento, não só cirurgiões muito experientes, mas é um estudo com algumas limitações, então é um estudo retrospectivo, unicêntrico, e chama atenção que o N é muito alto do estudo, quando a gente vai olhar o artigo, né, mais de 23 mil olhos, mas, na verdade, o grupo com pseudosfoliação é de 280 olhos, isso eles não citam na discussão, mas é claro que é difícil alcançar um N muito alto de pseudosfoliação, mas tem essa diferença muito grande entre os grupos. E como conclusão, então, eles observaram que, apesar do maior risco de complicações intra- e pós-operatórias, os olhos com pseudosfoliação alcançaram melhoras visuais similares com a cirurgia de catarata quando comparados ao grupo controle. Muito obrigado, Fernanda. Eu gostaria de chamar aqui o Bidu. Eu sei que você está no seu horário de trabalho aí, Bidu, fazendo teu Uber, mas se você puder falar para a gente se você ajudou aí nesse artigo, comenta um pouquinho, por favor, se puder. Bom, parabéns, Fernanda, pela apresentação. Ficou muito boa, muito clara. A gente sabe que esses pacientes com pseudosfoliação, eles têm essa doença sistêmica da cápsula também, da zônula. E a gente sabe que existem essas complicações no intraoperatório e no pós-operatório. Gostaria de perguntar para os discutidores, provavelmente vocês vão comentar, mas qual seria a rotina de vocês com relação à anel, porque a gente sabe que uma das principais complicações seria a subluxação da lente ou até a luxação dela para a cavidade vítrea. E o que vocês fazem? Vocês utilizam mais metil na cirurgia para proteção endotelial ou uma cirurgia habitual mesmo? Ou se coloca um anel ou alguma coisa assim nesse sentido? Mas parabéns, Fernanda, foi excelente a apresentação. Obrigada. Legal. Cuidado aí. Adams, gostaria de comentar primeiro? Em primeiro lugar, tudo bem, gente? Bom dia a todos. Vejo muitos amigos presentes aqui nessa reunião. E eu não sabia que o Obdúlio estava trabalhando no Uber ainda. Eu achava que era uma coisa só da residência. Então, de qualquer jeito, segue aí, Obdúlio. Com relação ao que vocês comentaram, na aula que eu vou dar para vocês agora, eu vou comentar um pouquinho a respeito disso, não só do que eu faço na literatura, mas já dando uma certa prévia. Obviamente que o diagnóstico é uma coisa muito importante, então a gente que lida com catarata mais do que lida com glaucoma, muitas vezes a gente esquece de observar isso, então é muito importante a gente fazer esse diagnóstico. Eu não sei como é que funciona na escola, mas na Santa Casa, muitas vezes o médico que vai operar o paciente não acaba
não acaba examinando o paciente antes, porque é examinada por outras pessoas, então isso pode causar um certo desconforto. Então é bom, sempre bom quando você coloca o paciente na maca, você observar se você encontra alguns sinais de pseudodisfoliação, e naturalmente quando você faz isso e você identifica, tomar algumas precauções. Para mim, eu não tenho o costume de usar muito anel intracapsular nesses casos. O que eu mais faço, além dos cuidados normais com a zônula e tudo mais, é fazer 4 piques na cápsula Rexis mesmo, porque eventualmente quando tem essa no futuro, quando começa a fazer a cápsula fimose, você começa a ter algum tipo de descentração na lente, você tem esses 4 piques orientados a meio-dia, digamos, às 12 horas, às 6, às 3 e às 9, a cápsula acaba se rompendo e a lente fica, digamos assim, um pouco mais estável. Isso o Dr. Gustavo Malavasi me ensinou muito tempo atrás e é um costume que eu tenho usado até hoje. Obrigado, Adams. Marcos, tudo bem? Bom dia. Você tem algum comentário também a respeito? Ou Casanova também, se tiver. Aí eu sei que você. Não sei se você conseguiu, Fabinho, conseguiu entrar também. Agora sim. A cirurgia de catarata dura nos pacientes com pseudodisfoliação sempre é um desafio. Então, vale muito a pena trabalhar no pré-operatório, que eu acho fundamental, o controle de uma possível hipertensão, né, prevenindo uma hipertensão no pós-operatório. No intraoperatório, a gente já tem que utilizar viscoelástico de boa qualidade, justamente para evitar esse prolapso vítreo, né, colocando visco, possivelmente também ali próximo, um pouco abaixo da íris, para evitar esse prolapso e manter uma estabilidade da câmara anterior bem pressurizada para evitar essas alterações e evitar as complicações, sabendo que a chance de ter uma ruptura zonular é muito comum nos pacientes com pseudodisfoliação, quando associado com câmara rasa, né, em estágio mais avançado, principalmente em pacientes maiores de 60 anos, que é mais comum. Legal. Fabinho, não sei se está conseguindo agora, ou senão a gente deixa mais para frente para você comentar. Eu posso comentar sim. Eu queria comentar uma coisa interessante do artigo, que a Fernanda apresentou, um excelente artigo, 280 casos, apesar de ser só um pequeno percentual dos 23 mil, é um número bem considerável, né, de pseudodisfoliação. Mas é interessante que os autores colocaram que no pré-operatório foi extremamente significante o fato de ter uma catarata madura. Na verdade, a pseudodisfoliação não é fator predisponente para a catarata madura, é causa e efeito, né? É aquela cirurgia que você tem receio porque tem a pseudodisfoliação, você vai postergando. E aí você compromete no pós-operatório. Tanto é que na conclusão do artigo, ela fala que a acuidade visual do pós-operatório está correlacionado com o pré-operatório. Eu acho que seria interessante, nesses casos, uma indicação mais precoce, porque não tem como você correlacionar, como foi demonstrado no artigo, a pseudodisfoliação como fator de risco para catarata madura. Não tem relação. Na verdade, a catarata começa igual para todo mundo, mas a indicação foi postergada. Muito obrigado. Perfeito. Vamos passar então para a aula. Dr. Fábio Adams, primeiro gostaria aqui novamente de agradecer. Então, o Dr. Fábio, ele fez sua graduação, residência na Santa Casa, tem ampla experiência aí nas áreas de catarata e glaucoma, é preceptor no ambulatório de glaucoma da escola e vai trazer para a gente um pouquinho do seu conhecimento aí em glaucoma e pseudoesfoliação. Agradeço novamente. E acho que para a gente é muito útil, sempre útil, né? Expandir um pouquinho, porque não adianta a gente também ficar aqui falando sempre da catarata e não saber nem diagnosticar ou manejar as outras condições que vêm associadas com essa síndrome. Então, Fábio, novamente, muito obrigado. E, por favor, fique à vontade. Então, Felipe, mais uma vez, obrigado pelo convite. É um prazer para mim estar aqui com vocês, dentre amigos.
Doutor Ivan está aí, não me deixa mentir. Essa é uma aula que eu dou todo ano nas nossas reuniões, e ela é uma aula meio mutante, porque cada ano que passa, dentre os comentários que vão aparecendo nas discussões, enfim, eu vou acrescentando algumas coisas. Então, uma aula que eu achei que acabou ficando bem interessante com o tempo. Então, uma introdução básica sobre pseudosfoliação. A síndrome pseudosfoliativa é uma doença da matriz extracelular. Ela é basicamente caracterizada por um acúmulo de um material, acúmulo progressivo, né, de um material fibrilar em vários tecidos do corpo, não só os olhos, mas é principalmente os olhos, não só porque a gente fala sobre isso, mas também porque os principais efeitos dessa doença acabam acontecendo nos olhos mesmo. Ainda é a causa identificável de glaucoma primário de ângulo aberto mais comum no mundo, e ela primeiramente foi descrita por John Lindbergh, quando ele observava durante a residência esses acúmulos desse material na íris dos pacientes. Metade dos pacientes que eles examinavam acima de 55 anos com glaucoma primário de ângulo aberto apresentava essas franjas acinzentadas que a gente hoje conhece como as cinzas de cigarro na beira da pupila. Mas, naturalmente, Vogt foi o cara que publicou isso em 1917, roubando meio que as observações do seu residente. Muito tempo depois, isso foi reconhecido. Então, hoje, teoricamente, o Lindbergh e o Vogt são os descobridores da pseudosfoliação, e o termo, na verdade, de esfoliação, né, dessa doença do acúmulo de material fibrilar. Só que o Dvorak e Theobald, em 1954, foram os que diferenciaram entre a pseudosfoliação e a esfoliação verdadeira, relacionado com os sopradores de vidro e tudo mais. É uma doença ainda que não tem a patogenia conhecida, a gente tem algumas teorias, sabemos algumas coisas, mas, como é muito comum em glaucoma, a gente não sabe exatamente o que acontece. Ela tem uma relação muito importante com glaucoma crônico de ângulo aberto, glaucoma de ângulo fechado, com quebra da barreira hematoaquosa e com subluxação lenticular, que para a gente da catarata é muito importante. Com relação à epidemiologia, os principais fatores de risco para a doença são pacientes acima de 50 anos, hipertensos oculares ou com glaucoma, com cirurgias fissurizantes e cegueira. Então, é muito comum nesse grupo de pacientes, nesses grupos, naturalmente, a presença da pseudosfoliação. Mas existe uma variação muito grande entre os estudos quando a gente fala de incidência e de prevalência na população em geral. E é um pouco difícil a gente fazer essa avaliação porque, muitas vezes, como é uma doença eminentemente clínica, com observadores diferentes, às vezes eles têm rotinas diferentes e fazem diagnóstico de maneira diferente. Mas em estudos que têm os mesmos observadores, experientes, médicos especialistas em glaucoma e tudo mais, a gente percebe, enfim, prevalências muito altas, acima de 20% em pacientes da Escandinávia. Naturalmente, em esquimós, por exemplo, tem praticamente zero, não existe. E também a gente sabe que a taxa aumenta a cada ano. Então, a gente começa a perceber que, com a idade, essa prevalência acaba aumentando mais ainda. No Framingham Eye Study, que foram pacientes de uma cidade de Massachusetts, foram estudados mais ou menos 2.500 pacientes. Isso nos Estados Unidos. E as suas taxas eram semelhantes ao país da Europa Ocidental. Então, ao redor de 5%. Então, e aqui no Brasil, lá no ambulatório, a gente costuma brincar quando a gente dá essa aula lá, o pessoal comenta que já teve até índio com pseudosfoliação lá no ambulatório. Então, no Brasil, a gente não consegue levar tanto isso daqui a ferro e fogo, mas de qualquer jeito, porque aqui é uma mistura, mas de qualquer jeito são dados interessantes. O mais importante disso tudo é que é uma doença subdiagnosticada. Em pacientes com glaucoma, a história muda um pouquinho. Então, a gente tem estudos que mostram pacientes com glaucoma na Islândia, cerca de 46% a 57% dos pacientes têm pseudosfoliação. Na Finlândia, até 47%. Na Suécia, os índices são maiores, de 66%. Na Noruega, até 6 vezes. E esses pacientes também têm um risco maior, uma chance 6 vezes maior de desenvolver e progredir esse glaucoma do que os pacientes com glaucoma que não têm pseudosfoliação. Então, costuma ser um glaucoma um pouco mais agressivo do que o normal. Apesar de todos os estudos, a patogenia da doença ainda não é totalmente conhecida. A composição do material é um pouco difícil de ser estudada porque a quantidade de material que a gente consegue captar no olho do paciente e no restante do corpo é muito insuficiente. E é um material insolúvel, que dificulta cada vez ainda mais o diagnóstico e a sua análise. O que a gente sabe é que é uma matriz amorfa de glicoconjugados e glicosaminoglicanos.
A sua produção acontece principalmente em 3 tecidos oculares, que é a região lenticular equatorial, o epitélio não pigmentado do corpo ciliar e o pigmentado posterior da íris. E, naturalmente, a gente tem 2 teorias para por que isso, enfim, por que isso acontece. As 2 principais dizem que é uma origem no material amiloide, componentes amiloides, sem muita evidência até hoje, ou um distúrbio no metabolismo da membrana basal dessas células que a gente comentou, dessas regiões do olho. Essas 2 são as mais aceitas hoje, ainda não se sabe exatamente se representam alterações primárias ou adquiridas, se é uma coisa que você já nasce com elas ou se você desenvolve isso durante a vida. A respeito do diagnóstico clínico, né? Então, no cristalino, o sinal mais característico de todos os que a gente consegue perceber na pseudosfoliação é essa foto que a gente está vendo, e é o sinal mais característico e consistente na pseudosfoliação. Então, o depósito na cápsula anterior do cristalino de um material esbranquiçado. Esse material normalmente está dividido em 3 zonas. Então, é um anel central, um anel externo, de fora, e uma zona de transição no meio. Geralmente, a zona externa, que é esse anel um pouco mais na parte de fora, ele está sempre presente, infelizmente. Porque se esses daqui tivessem presente, seria muito mais fácil de diagnosticar. Então, por isso que é importante você dilatar todos os pacientes que você vai fazer a cirurgia de catarata, não só para ver o tamanho da pupila, mas também para observar esse tipo de coisa, mapeamento de retina, etc. Mas também você aproveita para fazer uma bio para identificar esse tipo de alteração. E existe também, como eu comentei, na terceira zona, esse halo central, que normalmente está presente, mas não necessariamente com material esbranquiçado. Porque aqui acontece a fricção da borda da íris, e naturalmente que esse material esfoliativo vem para frente e vem para trás, formando esses anéis. Então, essa região aqui é uma região que, teoricamente, tem menos material, porque ele foi afastado de um lado para o outro. A respeito de subluxação do cristalino, são muito comuns a facodonese. Felizmente, a subluxação não é uma coisa tão comum como a facodonese, e às vezes a facodonese não está presente. Então, mais uma razão para a gente dilatar esse paciente. A respeito, na íris, um sinal muito característico que a gente consegue perceber é o acúmulo desse material esbranquiçado na beira da íris, que são cinzas de cigarro aqui. Eu, como especialista tanto em catarata como em glaucoma, eu acabo sempre observando ativamente no meu exame a beira da pupila. Porque muitas vezes, se você não olhar direito, você deixa passar. Você acaba não diagnosticando, o paciente tem um glaucoma primário de ângulo aberto, uma pressão um pouco mais alta e tudo mais, você não percebe. Então, eu ativamente, na minha cabeça, na minha rotina de exame, eu criei esse hábito de procurar na beira da pupila a pseudosfoliação. E acho que é uma coisa interessante de fazer para não comer bola, né? Outra coisa presente na íris é esses defeitos pupilares, assim. Então, do mesmo modo que a íris promove a dispersão do material pseudosfoliativo, pigmentos da íris também tendem a desaparecer e serem dispersados. Não tanto como na síndrome de dispersão pigmentar, mas também é presente. Então, esse epitélio pigmentar acaba sofrendo um pouco de trauma, libera os pigmentos do moracoso. O mais comum é que essa beira, esse desgaste, a transiluminação, seja na beira da pupila, que é exatamente a zona de atrito entre a íris e a superfície do cristalino, né? E esse defeito de transiluminação é bem característico. Você faz o reflexo do vermelho do paciente, você percebe na beira da pupila um certo desgaste, um reflexo que não deveria estar. Esses casos também, eu não sei como é que funciona a rotina de vocês aí, mas a gonioscopia é um exame muito importante. E normalmente o que a gente percebe é um acúmulo de pigmento no seio camerular um pouco irregular, diferentemente da síndrome de dispersão pigmentar. Eu vou mostrar para vocês uma foto mais para frente, mas o da síndrome de dispersão pigmentar é muito mais intenso e muito mais regular. Então aqui você percebe algumas zonas na gonioscopia que estão um pouco menos pigmentadas, outras mais pigmentadas. E, naturalmente, o sinal mais característico que a gente vê, não exatamente o mais característico, mas a linha em frente à linha de Schwalbe, você tem aqui um acúmulo de pigmento. Isso é também conhecido como linha de Sampaolese, é muito mais frequente no quadrante inferior do que nos outros do olho. Aqui tem um caso em particular, que é um paciente que é pai de uma amiga minha, e ele é argentino. E ele foi diagnosticado com glaucoma primário de ângulo aberto e tal, e o médico que diagnosticou ele acabou deixando ele com um pouco de receio. A filha falou comigo e ele passou no consultório.
Eu acabei acompanhando ele desde então, só que ele foi passar as férias na Argentina. E os amigos deles lá ficaram enchendo o saco. Não, vai no São Paulese, vai no São Paulese. Ele acabou indo no São Paulese hoje em dia, isso ano passado, mas ele foi no filho do São Paulese. E uma coisa curiosa é que o filho do São Paulese olhou e falou, não, você tem glaucoma pseudodisfoliativo. Porque ele viu no exame algum acúmulo de pigmento aqui anterior à linha de Schwalbe. Depois, conversando com o pessoal lá no glaucoma, o pessoal comentou que o São Paulese acabou ficando um pouco obcecado com isso. Então, é um sinal que é importante, mas não necessariamente é patognomônico de glaucoma e não significa que ele tem glaucoma. O paciente acabei operando catarata, não teve problema nenhum, coloquei até um stent nele, ele está super bem, está super feliz, pressão baixa e não teve complicação nenhuma. Pelo menos até hoje, né? Isso já tem 2 anos. Com relação da zona e do corpo ciliar, os mesmos acúmulos que acontecem em outras regiões do olho acontecem na zona e nos processos ciliares, levando a uma fragilidade. Essas fotos de microscopia eletrônica mostram tanto a zona como as fibras do músculo do corpo ciliar aqui, com o acúmulo desse material. Na córnea pode acontecer depósitos no endotélio principalmente, mas muitas vezes são confundidos com precipitados, com os pecazinhos, precipitados ceráticos. Além de depósitos irianos um pouco dispersos, principalmente na superfície anterior. Outras alterações menores podem acontecer, como na vasculatura iriana, em depósitos conjuntivais, mas a gente não entra em tantos detalhes agora, porque não é tão importante assim. A respeito da catarata. A associação da pseudodisfoliação com catarata é claramente documentada, como a gente já viu no estudo apresentado aqui pela Fernanda e na discussão, talvez pelo comentário do Fábio. Embora não se saiba exatamente qual é a causa disso. Acredita que o mecanismo que aconteça envolva um pouco de isquemia ocular e defesa antioxidante defeituosa. Os tipos mais comuns são as nucleares e as subcapsulares. Eu achei interessante esse estudo aqui, que foi publicado no Journal de 2015, e foi um estudo transversal com 1.763 olhos de quase um pouco mais de 1.000 pacientes, no Hospital Universitário lá na Espanha, cujos principais objetivos foram avaliar entre os pacientes indicados para cirurgia de catarata a presença de pseudodisfoliação e a sua relação com glaucoma primário de ângulo aberto, hipertensão ocular, graduação da catarata, idade, sexo e dilatação pupilar. A respeito dos dados demográficos, então, sexo masculino e feminino é praticamente semelhante. Não teve uma diferença muito grande, naturalmente, entre os sexos, mas o que eles perceberam foi um aumento, uma frequência progressiva da presença de pseudodisfoliação nesses pacientes. Então, por exemplo, pacientes com menos de 50 anos foi 0%, e pacientes com acima de 80 anos foi de 32%. Então, só para falar aqui para vocês, eu esqueci de comentar como que foi feito esse estudo. Então, eles deram todos os estudos do departamento de catarata que foram operados nesse hospital, só que durante esses quase um pouco mais de 1.000 pacientes, quando o paciente estava na sala, eles examinavam de novo o paciente, dilatado, sentado numa lâmpada de fenda, e faziam diagnóstico da presença de pseudodisfoliação, de glaucoma, e etc. Não faziam campo visual nem nada, porque o paciente já estava para ser operado. Mas eles examinavam o paciente antes. Então, todas essas observações foram feitas nesse momento, né? Outra coisa interessante é que as cataratas eram significativamente mais duras nesses pacientes com pseudodisfoliação, em todas as faixas etárias, com exceção dos pacientes com menos de 60 anos. E, naturalmente, a avaliação foi feita no sistema LOX2. As pressões foram significativamente maiores em pacientes com pseudodisfoliação não tratados do que pacientes sem pseudodisfoliação não tratados. Porém, quando ambos os grupos usavam medicação antiglaucomatose, as pressões eram semelhantes entre os grupos, então alguns pacientes já tinham esse diagnóstico antes. O glaucoma de ângulo aberto também foi o mais comum no grupo com pseudodisfoliação, confirmando o que a gente documentou, que está documentado na literatura. O diâmetro pupilar também foi estatisticamente menor nos pacientes com pseudodisfoliação, provavelmente por conta do depósito de pseudodisfoliação, de material pseudodisfoliativo no estroma e músculos irianos, além de isquemia, um pouco de isquemia na íris. Naturalmente, esse estudo tem algumas limitações, como a escolha do grupo, que não foi totalmente randomizado, mas a quantidade de pacientes com pseudodisfoliação faz com que os dados obtidos nesses pacientes sejam muito importantes para o conhecimento da doença.
Então, a gente consegue perceber que, por índices de prevalência de incidência de 32% em pacientes acima de 80 anos, quantos pacientes a gente opera? Quantos pacientes vocês operam aí na catarata com mais de 80 anos, vocês nem sabem que tem pseudosfoliação? Então, 1 a cada 3 pacientes de 80 anos tem pseudosfoliação e corre um risco maior. Então, isso eu acho que é um dado importante para vocês se precaverem para esses tipos de problema no futuro. A respeito de algumas outras alterações, assim. Então, como a gente disse antes, o material pseudosfoliativo se acumula em outros tecidos que não os olhos. Um desses tecidos é o vascular. Alguns estudos mostraram que o fluxo sanguíneo ocular pulsátil e o fluxo carotídeo em olhos com pseudosfoliação são reduzidos quando comparados ao outro olho em casos de comprometimento unilateral só. Outros estudos também mostram associação entre maior resistência ao fluxo no Doppler da artéria oftálmica e ataques sistêmicos transitórios em pacientes com pseudosfoliação. Tem relação também de pseudosfoliação com oclusão da venosa central da retina. Normalmente o pessoal acredita que tem a ver por conta de um glaucoma já existente, mas tem algumas evidências de material pseudosfoliativo na conjuntiva de pacientes com oclusão venosa central, sem aumento da pressão ocular. Então, não necessariamente o glaucoma é o fator preponderante nesses casos. O material pseudosfoliativo também foi encontrado em músculos extraoculares, veias verticosas, derme palpebral, além de pulmão, fígado, rim, bexiga, um monte de coisa, mas não tem nenhuma evidência que mostre que acúmulo nesses tecidos causa algum tipo de doença sistêmica. Nesse estudo Blue Mountains Eye Study, que foi feito na Austrália, apareceu uma correlação positiva entre pseudosfoliações e doenças vasculares, seja hipertensão arterial sistêmica, angina, ataque sistêmico, AVC e infarto agudo do miocárdio. E recentemente foi observada uma maior concentração plasmática de homocisteína em pacientes com pseudosfoliação, glaucoma pseudosfoliativo, quando comparada com outros tipos de glaucoma. Talvez, o que esses estudos mostram, é que existe um caminho metabólico semelhante entre metabolismo da homocisteína e do material pseudosfoliativo, mas também nada foi muito determinado. Isso é importante, essas associações, principalmente as vasculares, porque em pacientes que a gente diagnostica no glaucoma, com glaucoma pseudosfoliativo, eu acabo pedindo para passar num cardiologista para verificar essas condições circulatórias e vasculares sistêmicas. Então é uma coisa interessante de se lembrar. Principalmente quando vocês pedem o APA e tudo mais, né? A respeito da relação do glaucoma, da pseudosfoliação com glaucoma, né? Então, mais ou menos uns 15 a 30% dos pacientes com pseudosfoliação desenvolvem a hipertensão ocular. É uma probabilidade 6 vezes maior do que a população normal de desenvolver esse glaucoma. O mecanismo de desenvolvimento do glaucoma normalmente é por obstrução trabecular, então é um mecanismo trabecular mesmo. Esse material pseudosfoliativo, por seu tamanho um pouco maior, acaba aderindo à parede das fibras do trabeculado, principalmente na porção interna, enquanto os pigmentos são encontrados até o canal de Schlenn. Então, os pigmentos irianos, você pode entrar mais profundo, mas o material em si para no trabeculado mesmo. E, naturalmente, causando uma disfunção trabecular. A respeito da evolução, normalmente é uma doença com um glaucoma com evolução um pouco mais agressiva, com pressões mais elevadas, uma variação diurna elevada, principalmente por conta do acúmulo do material justacanalicular, que é o mais importante na resistência aí, do fluxo. Não se sabe exatamente ainda por que alguns pacientes com pseudosfoliação desenvolvem ou não glaucoma. Quantidade de material, tempo de diagnóstico, tempo de acompanhamento e manejo individual do distúrbio metabólico parece estar envolvido, mas a gente não sabe muito bem exatamente como isso acontece. A respeito de outro tipo de glaucoma, que é o glaucoma de ângulo fechado, é uma associação que normalmente a gente não cita, mas está muito presente. O Rich, no começo do século, ele desenvolveu um estudo que cerca de quase 30%, 1 a cada 3 pacientes com pseudosfoliação tem glaucoma, com glaucoma de ângulo fechado tem pseudosfoliação. E o que parece estar relacionado são principalmente pacientes com miopia e relacionado com o movimento anterior do cristalino nesses pacientes. A respeito do diagnóstico diferencial, antes da gente falar sobre isso, é importante a gente comentar um pouquinho a respeito de pacientes afásicos ou pseudofásicos. Então, lembrando que os principais sinais clínicos da pseudosfoliação são observados à biomicroscopia. Se o paciente é afásico, que fez a cirurgia de catarata precoce, ou é um pseudofásico, também pelo mesmo motivo, muitas vezes você não vai ver o acúmulo de pigmento presente na beira da pupila, na borda da pupila.
Isso daqui é mais importante para o glaucoma, porque uma vez que já fez a cirurgia de catarata, para vocês, naturalmente, não importa mais. Mas muitas vezes é importante você fazer esse diagnóstico, principalmente não só pela parte clínica e pelos exames normais que a gente pede, mas observar bem atentamente o ângulo. Então, muitas vezes, a gente acaba só percebendo na gonioscopia mesmo. Então, naturalmente, que o diagnóstico diferencial desse tipo de glaucoma principal é o glaucoma primário de ângulo aberto, ou glaucoma secundário uveites, ou esfoliação verdadeira, ou amiloidose, e o principal deles, que é a síndrome de dispersão pigmentar. Então, aqui eu vou voltar para o que é o glaucoma esfoliativo, que está relacionado com sopradores de vidro classicamente, por exposição à radiação ultravioleta muito forte. E o que acontece não é um acúmulo do pigmento principal, do acúmulo de material que vai sendo produzido e expelido pelas células da região lenticular, epitélio pigmentar posterior da íris e tudo mais, mas sim por uma laminação da cápsula anterior do cristalino mesmo, que a gente consegue perceber que não tem um aspecto redondinho principal aqui, ele tem um aspecto um pouco mais irregular, e geralmente é muito mais raro do que a pseudosfoliação que a gente realmente acompanha. Outro diagnóstico diferencial é aqui a amiloidose. Então, na amiloidose, você vê acúmulo desse material intracapsular, então ele não é extracapsular, e você não percebe acúmulo de cinzas de cigarro na beira da pupila nem nada, mas você vê um acúmulo central de pigmento. Aqui é uma fotografia tirada pelo Sérgio Teixeira lá no nosso ambulatório, que tem um pouquinho de material esbranquiçado acumulado no ângulo, mas é um material um pouco mais irregular e um pouco maior do que o da pseudosfoliação. Então, esse aqui é a amiloidose. A respeito da síndrome de dispersão pigmentar, que é o principal diagnóstico diferencial da doença, geralmente são pacientes um pouco mais jovens, de 30 a 40 anos, geralmente são míopes. A gente percebe padrão de pigmentação aqui totalmente diferente do outro, então é um jogar pintado de preto mesmo, de marrom, aqui as células da zona trabeculada na gonioscopia. Você percebe mais pigmento também fora, você não tem aquela linha de Sampaolese aqui na frente. E o defeito de transiluminação, ele normalmente não acontece na beira da pupila, é em padrão de roda de carroça, no estroma iliano mesmo, na região média ali da íris. O tratamento desse tipo de glaucoma, naturalmente, que é diminuir a produção do humor aquoso, aumentar a drenagem, inibir a ficção lenticular e encaminhar para acompanhamento cardíaco, como a gente tinha comentado. O principal tratamento que a gente faz ainda é colírio, você inicia com colírio, tenta reduzir mais a pressão. Meu objetivo é reduzir 30% da pressão basal desses pacientes. Você pode partir também para a trabeculoplastia, que costuma ter melhores resultados do que em pacientes com glaucoma primário de ângulo aberto normal, mas existe sempre uma questão, se faz o argon laser com a trabeculoplastia tradicional ou a trabeculoplastia seletiva. Então, nesse estudo aqui, que também foi publicado em 2015, mas no Journal of Glaucoma, foi um estudo multicêntrico randomizado realizado no Canadá, com 76 horas de 60 pacientes, com segmento de 6 meses. Então, basicamente, eram pacientes que tinham glaucoma, que necessitavam tratamento com laser, e eles dividiram em dois grupos. Um grupo foi tratado 180 graus do ângulo do seio camelular com SLT, e o outro com argon laser, o normal. Dados demográficos, 73 anos de idade média, sexo feminino mais prevalente, que às vezes é um pouco mais comum mesmo na pseudosfoliação, 65%. Os dados do grupo do SLT com pressão basal de 23, a redução com o tratamento foi de quase 7 milímetros de mercúrio, e os pacientes acabavam utilizando 0,16 medicações no pós-operatório, seja lá o que isso significa. Né? E nos grupos com argon laser, pressão basal 25,2%, que era muito semelhante, a redução foi um pouco maior, e eles não usavam medicações também no pós-operatório. Então, os resultados foram semelhantes, mas as considerações importantes aqui é que são duas, na verdade. O SLT é um laser que você fala, um tipo de tratamento que você pode fazer quantas vezes você quiser. Então, normalmente em 1 ano e meio, mais ou menos, eles perdem um pouco o efeito, mas você pode fazer repetidas vezes. O argon laser não pode. E a outra coisa é como a gente tem essas cirurgias hoje em dia angulares, que você faz, enfim, você acaba intubando, entre aspas, o trabeculado, o canal de Schlemm para você depois abri-lo.
Quando você fez a terapia com argon laser, você cria alguns obstáculos naturais, você elimina a possibilidade de fazer esse tipo de cirurgia angular. Então, uma coisa interessante é tentar sempre optar pela CLT, porque não muda tanto a anatomia macroscópica desse paciente. Tratamento é cirúrgico, técnica é normal, os resultados da TREC costumam ser um pouco melhores, mas as complicações também são mais frequentes. Então, hemorragia de coróide, efusão veal, alterações no seu cristalino naturalmente e uma progressão mais rápida da catarata uma vez que você faz a cirurgia. A respeito da catarata, que é para vocês mais importante, essa catarata costuma ter deiscência zonular e luxação do cristalino mais fácil durante o procedimento, tem a facodonese, a medríase costuma ser um pouco menor, rotura de cápsula e perda vítrea é mais comum e tem uma inflamação pós-operatória maior exatamente por quebrar a barreira metoacosa. Então é tudo que vocês gostam. Então assim, normalmente nesses casos, como tem o risco de ter alguma complicação um pouco maior, eu acredito que eu já vi o Walton falar isso, enfim, o Liang também, mas é sempre bom levar um kit, deixar um kit no centro cirúrgico, independente da cirurgia que você for, se você for operar em vários lugares, leva o seu kit com anel intracapsular, com seus ganchos, com um viscoelástico mais pesado, às vezes metil 4%, o que seja, e triancinolona também, para você estar preparado para esse tipo de alteração. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado, Adams. Bom, pessoal, alguma dúvida? Caso contrário, vou dar seguimento aqui à reunião com o caso do doutor Fábio Casanova. Fabinho, novamente obrigado pela participação. Fabinho tem sua graduação na Federal de Pernambuco, fez residência aqui na Escola Paulista, fez seu doutorado por aqui também, tem uma ampla experiência como cirurgião de catarata, segmento anterior. E o Liang pediu para falar umas palavras aí para você, não sei se ele está nos ouvindo agora. Liang? Tô ouvindo sim, Taguchi, Fabinho, obrigado mais uma vez. Tô aqui no trânsito. Fabinho, brigadão você participar da reunião com a gente. Fabinho é meu irmão, a gente fez residência juntos, excelente cirurgião no segmento anterior, sempre foi da casa e vai estar cada vez mais presente a partir de agora. Fabinho, valeu, viu? Valeu, Liang. Obrigado. Fabinho, por favor, fique à vontade ali para apresentar seu caso. Obrigado, Augusto. Obrigado pelo convite. É uma grande honra estar aqui com vocês. Não tem nenhum conflito de interesse nessa apresentação. É um caso de fixação iliana pós-trauma. Como eu falei, eu vou tentar colocar o outro vídeo de hoje para amanhã no grupo. Mas é um caso interessante também. É uma paciente, na época, em 2012, tinha 69 anos, uma juíza, teve um trauma ocular no olho esquerdo, um trauma contuso aos 6 anos de idade, tinha essa refração no pré-operatório, esse olho esquerdo com a catarata nuclear 3/4 cruzes, 20/70 com correção, uma iridodiálise temporal superior, uma paquimetria baixa, o astigmatismo corneano, ele era bem compatível, ele justificava, a refração era justificada pelo astigmatismo corneano, inclusive o próprio eixo, e a proposta foi uma multifocal tórica no olho esquerdo, uma T3. Então, observem que a pupila ela era descentrada nasal inferior por causa da diálise temporal superior. Como a proposta era de uma lente multifocal, e a lente multifocal ela é dependente da pupila, então a ideia é, além de fazer a catarata, corrigir esse defeito pupilar. Como tem fixação e tem ganchos de íris, aí eu optei por substituir outro caso por esse daqui, porque pelo menos entra no assunto da pseudosoliação, mas essa paciente não era portadora de pseudosoliação. Injeção do viscoelástico. Vocês veem que com a colocação dos ganchos, a diálise já melhorou bastante, a pupila já foi relativamente centrada. Na cirurgia, a cápsula Rexis
do material, num paciente que tem um material pseudofoliativo, você tem uma subluxação maior, então é mais difícil você fazer a cápsula Rex, não é esse caso. Mas, para não fugir do tema, é importante isso, na hora de você fazer a pega da cápsula, tentar observar a contratração, no caso de um paciente de pseudofoliação. Em algum ponto da zona há uma fragilidade maior, naquele ponto é mais difícil você puxar a cápsula. Então, tentar procurar um ponto que você tenha uma resistência maior e essa contratração é mais fácil para iniciar a cápsula Rex. Eu faço de rotina o Facoshop, aquela quebra inicial, aqui é a aspiração do epinúcleo. Sempre protejo a cápsula posterior com o shopper embaixo. Aspiração do epinúcleo, aspiração do córtex subincisional com a bimanual. Essa traçãozinha na ponteira da irrigação auxilia na aspiração do córtex. O implante da lente dentro do saco capsular, lembrando que é uma lente tórica. Vocês veem aqui que as marquinhas estão aqui, né, 1 hora. E as marquinhas que eu fiz no limbo, ali às 4 e 10 horas. Então, a lente é posicionada dentro do saco. Eu estou confirmando se os 2 ápticos estão dentro do saco capsular. Liberação dos ganchinhos de íris. Como havia aquela centração pupilar, aquilo ia dificultar bastante no intraoperatório, podendo até haver uma pega da ponteira da cápsula. Aqui fazendo aquele pocketzinho de Hoffman e a introdução do problema de 10 zeros. No pocket eu inseria uma agulha de insulina, essa transfixação iriana, utilizando a agulha de insulina como um guia. Então, aqui a passagem da primeira agulha. Da segunda agulha. A ideia aqui é fazer uma sutura em U para que a diálise da íris seja posicionada na raiz, no local correto, na raiz da íris, né? Então, aqui, tracionando o fio. O loop ele vai entrar aí agora na câmara anterior. Essa alçazinha do fio aí agora, vocês vão entrando na câmara anterior. E a ideia aqui é não tracionar muito para que você não inverta a pupila, né? Ela estava temporal superior para não ficar nasal superior. Então, tem que suturar para que haja uma justa posição da raiz da íris, tentando tracionar o mínimo possível a margem pupilar. Com isso, no pré-operatório, havia uma descentração da pupila que não permitiria uma performance adequada dessa lente multifocal. E aqui agora, checando o posicionamento das marquinhas, né, da lente, correspondendo às marquinhas que foram feitas no limbo, pelo posicionamento, pelo fato de ser uma lente tórica. Aspiração do viscoelástico, mais uma vez aqui a confirmação das marquinhas, das marquinhas da lente, correspondendo com a marquinha no
na superfície ocular, de um lado e do outro. Centralização da lente. Que é o final do procedimento. Então, a lente T3, 15.5. Essa paciente, ela passou comigo até 2000 e... Quando foi isso aqui? 2017, mais ou menos, 17, 18, 5 anos de pós-operatório. Se observa aqui no autorrefrator, mais 0,75 com menos 1. Então, houve essa correção. Ela estava com 20 menos 1 em J1. A pressão intraocular controlada, escavação 0,102. E observe aqui a topografia, ó, 46, 48 a 175. Então, o astigmatismo corneano permanece, porém o refracional foi compensado com o implante da lente tórica. Bem, era isso que eu queria apresentar para vocês. Obrigado, Taguchi. Obrigado, Liang. Wallace. Muito bom. Prazer grande estar aqui com vocês. Muito obrigado, Fabinho, novamente. Valeu, Fabinho. Valeu. Vou voltar a participar toda sexta agora, hein? Ótima notícia. Pô, muito bom. Aí. Taguchi, posso fazer uma pergunta para o Fabinho? Fabinho, o pessoal está tendo... É completamente outro assunto, tá? O pessoal está tendo DLK no ambulatório. Teve alguns DLKs no ambulatório mês passado. Eu falei que você foi para Boston para resolver o problema do DLK. Você conseguiu, não? É a pergunta de $1 milhão, né? Tá bom. Eu escrevi aquele capítulo do livro de CBO que você editou naquela época, em 2003, 2004. Eu tive alguns casos aqui em 2011 ou 12, tive uns 6, 7 casos que foram na sequência. Nunca mais a gente teve, é muito raro. Você sabe que é multifatorial, não existe uma causa identificada. Existem inúmeras possibilidades, mas até hoje ninguém sabe como resolver esse problema. Sabemos como tratar, não sabemos o que é, sabemos como se trata, mas não sabemos a causa. Valeu, Wallace. Muito bom. Bom, pessoal, outra dúvida, comentário? Caso contrário, vamos adiante com o caso do Dr. Marcos Cohen. Então, Marcos, novamente, muito obrigado por aceitar aqui, participar conosco. Então, Marcos, ele fez a sua graduação na Universidade Federal do Amazonas, fez sua residência em Manaus também, especialização aqui, DEOC na escola, tem uma ampla experiência como cirurgião de segmento anterior e tem um contato bem próximo aqui com o pessoal da escola. Não sei se você vai lembrar, mas a gente já se conheceu, estava num pôster do lado do meu, num dos Research Days aí, lá dos idos aí de 2015, eu acho. E também tem uma proximidade aí bem legal com o pessoal que vai aí para a Amazônia para realizar as campanhas, né, de catarata. E por aí também vocês encontram uma pedreira na realidade, né? E o motivo, né, de ter chamado é justamente para trazer essa experiência. O Dr. Adams até citou na aula dele que existe um certo entendimento de que a prevalência de pseudofoliação nessa região é maior. E eu queria que você trouxesse o seu ponto de vista aí, Marcos. E obrigado novamente pela super participação aí. E do que você me mostrou, se for aquele caso mesmo, vai ser bem legal. Então, por favor, fique à vontade. Primeiramente, agradecer o convite pelo Dr. Walton, em nome do Felipe, e é sempre bom estar de volta aqui na escola, com grandes amigos, os professores que a gente tanto admira, professor Mal, professor Wallace, professor Ivan, né, sem esquecer ninguém. Então, bem feliz aqui com o convite e passar um pouco da nossa experiência em cataratas com pseudofoliação, que é realmente essa impressão
de que tem mais aqui na região amazônica. O professor Valton sabe bastante disso, que ele acompanha nos nossos projetos de oftalmologia humanitária, essa prevalência muito aumentada e sempre associada em pacientes mais idosos e com cataratas mais avançadas. Então, esse aqui é um paciente masculino, agricultor, né, no interior do Amazonas, vem com queixa de que não enxerga, né, há mais de 2 anos, e a única coisa significativa é que o irmão dele era cego por glaucoma e catarata. Né? Então, já tem um forte indício aí de que provavelmente esse caso seria bem semelhante. A acuidade visual dele era em mm contra dedos a 1 metro, tinha uma leve pressão limítrofe, né, nos 2 olhos, e a biomicroscopia já do intraoperatório que eu coloquei, mas são esses casos de pacientes com relação cristalino, câmara anterior, muito estreito. Eu tenho 3 vídeos, esse daqui é do primeiro caso, e a gente vai ver os outros vídeos por sequência. Né? Essa aqui é a biomicroscopia do paciente já como o Dr. Fábio e o Adam já colocaram, já explicaram, paciente com pseudoesfoliação, com essa atrofia iriana já, justamente por esses depósitos, que na alteração vascular iriana, áreas atróficas, depósitos pseudoesfoliativos na periferia, e também uma midríase pobre, né, uma midríase média no paciente com pseudoesfoliação. Vamos passar aqui. Então, a cirurgia de catarata ela vai ser diferente nos pacientes com pseudoesfoliação, certamente por tudo que já falaram aqui. Ela requer alguns cuidados, tanto no intraoperatório, no pré, no intra e no pós. Então, a gente sabe que tem uma taxa de complicações 5 a 10 vezes maiores nos pacientes com pseudoesfoliação, principalmente pela má dilatação pupilar, que pode levar a um traumatismo de íris, levando a uma tendência a fazer também uma cápsula rex pequena por causa da má dilatação. Os pacientes com fragilidade zonular, tanto com facodonese, luxação no cristalino, iridodonese, assimetria da profundidade da câmara anterior e dificuldade da cápsula rex. Tudo isso a gente deve levar em consideração também a manutenção da estabilidade da câmara anterior, né, que leva a uma diminuição do estresse zonular e também a diminuição do risco de prolapso de vítreo. Então, é super importante, um dos passos mais importantes da cirurgia de catarata é a estabilidade da câmara anterior. Vamos aqui o primeiro vídeo. Esse é aquele caso da biomicroscopia, uma catarata branca. Tem que fazer, o primeiro passo é fazer realmente uma rex ampla maior do que 6 milímetros, não muito maior do que 8, né, para não chegar na periferia e ter risco de algum dano zonular. Tá? Então, a gente vê que não tem nenhuma complicação para fazer a cápsula rex, mas é um paciente com pseudoesfoliação, fazer uma hidrodissecção bem suave, né, para tentar rodar esse núcleo e assim a gente conseguir fazer a catarata. A técnica de escolha para esses casos de pseudoesfoliação, na minha opinião, em alguns casos na literatura também relatam, o Phacoshop, né, eu costumo chamar de Phacoshop modificado, porque eu cravo, né, longitudinal mesmo bem no centro, para poder fazer essa fratura inicial sem deixar plastrão, porque quando deixa plastrão, quando a gente vai puxar o cristalino para a parte anterior, o lado contralateral ele tende por vetor a empurrar o saco capsular para baixo. Então, aí que é a grande parte das complicações. Então, é sempre importante fazer mesmo a fratura completa, insistir nesse passo para que tenha um resultado, um sucesso no intraoperatório. Tá? Vamos passar que a cirurgia correu tudo bem nesse caso de pseudoesfoliação. Quando é pseudoesfoliação isolada, como mostrou na literatura, as taxas de complicações são muito parecidas com as taxas de complicações claro, com cirurgião experiente, numa cirurgia de catarata dura convencional sem pseudoesfoliação. Esse daqui é um outro caso que já é um caso mais desafiador. A gente observa a atrofia na borda da íris, né? Já impossível fazer dilatação. Aqui, deixa eu botar para seguir o vídeo. Uma catarata negra com pupila pequena e pseudoesfoliação, degenerações na córnea,
pterígio, difícil visualização, já com endotéliopatia causada por essa pseudoesfoliação. Esse paciente também tinha uma pressão alterada. Esse segmento anterior é muito curto, é um olho pequeno de aproximadamente 20,5 de comprimento axial, câmara bem rasa. A gente observa que mal a gente consegue colocar viscoelástico. Um dos passos importantes é sempre estar colocando um viscoelástico de alto peso para manter essa câmara. Tá? E aqui a gente optou em colocar um expansor de íris, tá? De 6,5, né? E mesmo assim vocês vão ver a dificuldade para implantar e também para tirar essa catarata. Se fosse, no caso, tentar uma conversão para uma extracapsular, praticamente seria impossível. Ia ter que tirar o anel, fazer um corte na íris e fazer uma técnica de extracapsular como era antigamente, praticamente 180 graus, abrir 180 graus da córnea, né? Então, a gente observa aqui na cápsula Rex tentar ao máximo fazer uma cápsula Rex mais ampla, que é fundamental, né? Ultrapassando a margem pupilar, tá? E a gente observa que a imagem é um pouquinho escura, porque a córnea não é muito boa, mas tentar ultrapassar essa margem da periferia, tá? Da íris. Nós conseguimos fazer a cápsula Rex, mas tem uma fragilidade zonular que a gente vai observar, nós observamos tanto na cápsula Rex, quanto a gente vai observar agora na hidrodissecção. Não recomendo também fazer uma hidrodissecção muito importante nesses casos de catarata muito dura, porque nós não sabemos como é que está a parte posterior. Já é sabido que é mais frágil nos pacientes com pseudoesfoliação também. Tá? Mas eu insisti um pouco e, mesmo assim, não consegui fazer uma hidrodissecção importante. Tentei movimentar e a gente observa que não vai. Aí eu optei em usar 2 ganchos, porque um gancho apoia e o outro roda, né, levantando levemente o cristalino, a catarata, para tentar agredir menos as zônulas. Aí conseguimos aqui um resultado bom, rodar bastante, importante, sempre sem tracionar tanto a zônula, sabendo que é importante, já é difícil nesse caso. E aí, esse aparelho é o Laureate que eu estou usando. Ele tem uma estabilidade relativamente boa, mas eu opto em fazer sempre a cirurgia com a garrafa bem alta, né, para poder entrar bastante fluxo, porque as cataratas muito duras, a oclusão, o vácuo é muito alto, faz uma oclusão muito importante. Na descompressão, pode levar a um surge, que é o que a gente não quer nos pacientes com pseudoesfoliação. Quanto menos agressão, a estabilidade é melhor. Aqui a gente observa que eu costumo chamar de facochoque modificado, porque o que entra mais, o que penetra mais é a caneta. O chopper ele faz o apoio na periferia e a caneta entra até o núcleo fetal. Eu já fiz a primeira quebra de um lado e aqui eu vou ampliar a quebra contralateral e aí sim a gente consegue fazer a quebra total. Aí fica mais fácil para conquistar os núcleos. E ainda a gente vai quebrar até 8 pedaços, para ficar mais fácil, utilizar menos ultrassom. Mas a importância de entrar com faco no núcleo fetal e fazer essa fratura inicial para quebrar o plastão posterior, eu acho que é um dos passos mais importantes também da cirurgia de catarata em pacientes, não só com pseudoesfoliação, catarata dura, em casos mais avançados. É uma catarata nigra mesmo, bem difícil. Eu cortei os passos que eu estou colocando viscoelástico, mas eu coloco viscoelástico aí a cada 25%, a cada quadrante. Tá? Então, sempre está protegendo esse endotélio. Mesmo assim, a gente sabe que vai sofrer ao final esse endotélio. Tá? Então, mais uma vez, é até difícil quando a gente faz o vácuo, puxa um pouco para o centro. Por isso, a importância de fazer uma cápsula Rex grande. Quando a gente faz a apreensão do núcleo, nós puxamos um pouquinho para o centro. Eu não gosto de comer tanto no saco capsular. Mas tu não fizeste, aí eu quebrei logo em 8 pedaços e depois que eu vou abrindo espaço. Eu prefiro fazer dessa maneira, que aí eu utilizo o ultrassom mais para o final, mais ultrassom no final. Tá? Mas aí a gente utilizou bastante, aproximadamente quase 1,5 minutos de ultrassom, né? Então, mas protegeu bastante o endotélio e o resultado foi bem satisfatório nesse paciente. Tá? A gente conseguiu uma estabilidade boa da câmara anterior e o resultado final foi esse. Aí fizemos a aspiração, a gente
avaliou que tinha uma boa estabilidade do saco capsular, apesar de naqueles passos iniciais terem a gente observou que tinha uma leve fragilidade. E aqui até para inserir a lente, foi difícil, né? Por causa do anel que era de 6,5, então foi bem apertado. A gente faz a retirada do anel de Maliuge, expansão de íris e a cirurgia praticamente finalizada. Aqui faz a aspiração e ao fim dessa cirurgia, que é bastante difícil, provavelmente se fosse para extracapsular, não teria um resultado tão bom. E também é sabido que as cirurgias de facoemulsificação dos pacientes com pseudofoliação aumentam menos a pressão no pós-operatório. Tem aqui outra cirurgia, para finalizar, né, outra pseudofoliação. Essa foi mais recente, acho que tem uns 3 dias. Né, foi o residente que mandou lá para a gente. Aí eu observei que tinha pseudofoliação, não estava dilatando tão bem o paciente, era uma catarata branca, tá? E um pouquinho intumescente. Logo quando eu abri, eu já observei que teve um extravasamento do material, mas como estava utilizando um disco de boa qualidade, acabou que não teve bandeira argentina, nada. Fizemos uma pequena aspiração após, e mais uma vez a gente vai fazer a Capsuporrex. Tem que ser uma Capsuporrex ampla. Eu comecei um pouquinho menor e depois eu ampliei mais para ter um resultado melhor no intraoperatório. Tá? E também para evitar as outras complicações, como já foram faladas. Vamos finalizar, e eu gosto de frisar bastante nas cataratas duras, ou com pseudofoliação, além da Rex grande, é a técnica do Facoscope, que eu acho mais importante. Mais uma vez, vou frisar aqui, a gente crava com um vácuo bem importante no centro, penetra bem no núcleo fetal. Vamos lá. Vai na periferia, puxa um pouquinho para o centro, na periferia, e quebra um lado, inverte e faz a fratura para o outro lado. A gente observa que nesse momento aí eu não consegui a fratura do plastrão. Então, continuo fazendo as quebras, tem que insistir, vai fazer a quebra em 4. Na última quebra eu consegui dividir em tudo, nos 4 quadrantes, todos bem separados. É importante seguir isso. A gente observa agora que o plastrão quebrou, e aí praticamente a cirurgia está ganha. Tá? Vou acelerar aqui. Então, no pós-operatório, a gente sabe que tem essa perda da integridade da barreira hematoaquosa, e aí grande parte dos pacientes tem uma endotelipatia, vai promover uma resposta inflamatória exacerbada, uma possível descompensação endotelial. E esse caso é desse último paciente. Olha a quantidade de flare que tem logo no primeiro dia pós-operatório. Então, apesar disso, tomei cuidados pré-operatórios, né? Os residentes já fizeram isso e a pressão não subiu tanto. A pressão estava de 18 desse paciente no pós-operatório. E esse daqui é um outro caso de um outro paciente, amigo nosso, com glaucoma. Na realidade, ele é de um outro médico, ele operou comigo, pediu para eu operar, e depois eu fui acompanhar o pós-operatório imediato. Ele tinha uma escavação total no olho dele, total. E aí continuei acompanhando, eu não tinha visto pseudofoliação nele, e 4 anos depois ele volta comigo com essa subluxação aí do complexo lente saco capsular, né? E já com impregnações na borda pupilar. Então, era um caso de pseudofoliação que evoluiu 4 anos após a facoemulsificação com essa subluxação. Por isso é importante mesmo o diagnóstico precoce. Tá? E as dicas mesmo que eu costumo fazer no pré-operatório, fazer uma boa bio, como já foi dito, eu utilizo anti-inflamatórios não esteroidais, principalmente para ajudar na dilatação, utilizo inibidores de anidrase carbônica 5 dias antes, 5 dias após, para ter essa redução já para o intraoperatório, né? Eu costumo fazer uma Rexis ampla, né? Tem que dominar bem a técnica cirúrgica, utilizar um bom viscoelástico para evitar esse prolapso vítreo quando tem fragilidade, ter em mão sempre materiais para possíveis complicações, ter expansores de íris, tá? E no pós-operatório, o principal é sempre orientar o paciente antes da cirurgia sobre essas chances de hipertensão ocular, inflamação no pós-operatório, por causa também da endoteliopatía, disfunção endotelial. Essas alterações podem piorar o resultado visual após. É importante a gente sempre orientar o paciente. Então, é isso que eu tinha para falar.
tiverem alguma dúvida. Agradeço a todos mais uma vez pelo convite. Excelente, excelente. Muito legal os casos. Eu queria uma curiosidade cirúrgica. Você usou, você lembra os parâmetros que você usou naquela migra? Sim, eu utilizo, no caso do Lauret, eu sempre uso tudo linear, entendeu? Então eu gosto de sentir mesmo no pedal, não uso nada fixo. Então, mas eu costumo colocar 70% de ultrassom, né, o vácuo em torno de 400, a aspiração, isso depende muito de cada paciente. Então eu já ponho os limites um pouco mais altos e a aspiração em torno de 32, 34, dependendo do caso, e a gente vai sentindo, né, tanto que eu só uso uma fase lá eu uso o ultrassom 1, vai do início ao fim, né, eu não uso nada fixo. Eu vou sentindo cada caso e nós vamos pisando e aí vai tendo resultado bom. É claro que tem situações que a gente tem que utilizar menos vácuo, mais vácuo, né, mas voltando na questão da estabilidade da câmara anterior, os aparelhos hoje em dia, o Centurion, são muito melhores para esses casos, já mantém o olho mais pressurizado. Nesse caso, eu estava utilizando o outro aparelho que só tem um vente, que a gente utiliza para manter a estabilidade da câmara anterior. Após uma desoclusão, a gente observa que ainda tem um surge pequeno, que não é tão para a cirurgia do paciente com pseudosfoliação com fragilidade zonular. E o modo do ultrassom, você lembra? Pulsado, contínuo, burst? Uso pulsado em torno de 6 pulsos. Se não uso muito, porque catarata dura tem muita chance de shattering. Tá? Então, um vácuo bem alto, com pulso pequeno, com pouco pulso, em torno de 6. Aí vai sentindo, dependendo do tipo da catarata. Legal. Dr. Walton, eu vi que abriu aqui também. O senhor gostaria de comentar? Então, queria parabenizar todos, a Fernanda pela apresentação, também pela aula, né? E o Marquinhos, parabéns pelas cirurgias. Realmente a gente sabe como são essas cirurgias aí, realmente núcleo muito duro, né? A gente sempre fica em dúvida na pseudosfoliação, por ser uma doença teoricamente progressiva, se eu vou usar que tipo de lente, se eu vou pôr dentro do saco, se vou pôr uma lente de 3 peças ou peça única no saco ou fora do saco. Então, acho que depende muito da evolução da doença em si. E uma coisa que a maioria dos estudos não falam é acompanhamento desses casos. Como você mostrou, esse caso que luxou depois de um tempo, a gente tem muitos casos que a gente percebe que luxo depois de alguns anos. Então, a sensação que dá é que a maioria dos trabalhos terminou a cirurgia, parece que o jogo está ganho. E, na verdade, você vai acompanhando esses pacientes e a gente vê que tem mudanças. Então, acho que é uma discussão interessante, talvez até trabalho para ser feito mais a longo prazo, acompanhamento desses pacientes de pseudosfoliação, comparando um tipo de lente com o outro. Eu diria que uma 3 peças, mesmo dentro do saco, se tiver uma subluxação futura, é muito mais fácil de fazer essa fixação, talvez com uma 3 peças. É uma coisa para a gente discutir no grupo, mas parabenizar. Eu estou aqui no ambulatório da Catarata, novo ambulatório da Escola Paulista. Queria convidar todo mundo para participar. Isso aqui está um espetáculo, né? Olha o tamanho disso aqui. Ainda tem pouco paciente, mas olha isso. Então, tá bom demais. E parabenizar os nossos colegas que trabalharam por isso aqui e com esse sucesso todo. Tá bom? O ambulatório ainda está calmo, dá uma olhada aqui. O pessoal está aqui. Olha isso aqui. Então, é bom dar esse passeio e convidar todos os que estão participando a participarem efetivamente aqui nos ambulatórios. Dá uma olhada. Olha que beleza. As várias salas, várias. Então, fazer uma propagandinha, né? Isso aqui já adentrei a área da retina. O pessoal trabalhando aqui, tudo tranquilo. Dá um oi para o pessoal da Catarata aqui. É isso aí. Então só parabenizar, Marquinhos, e a todos, e obrigado aí por tudo. Um abraço. Eu que agradeço, professor. Muito bom, excelentes comentários. E Rafael tinha uma dúvida aí também? Pode perguntar. Tudo bem, pessoal? Bom dia. Muito boas apresentações. Eu queria perguntar, porque eu tive um caso de pseudosfoliação no ano passado, e até falando
que o Adams tinha falado de como era na Santa e tudo, a gente tem uma relação muito boa com o pessoal do glaucoma e às vezes a gente entra junto com eles em cirurgia combinada ou em cirurgia que tem alguma coisa. Então, eu entrei num paciente que era índio, inclusive, e ele tinha uma adonese muito importante de cristalino. A gente colocou um anel, um anel de expansão eriana, e depois eu fiz a faco, colocando um CTR, ficou estável, e eu coloquei a lente no saco. Beleza. No pós-operatório, a lente centrada, mas com uma adonese importante. A minha dúvida é, assim, quando você pensa em fixar essa lente antes, ou se você pensa em fixar nesse primeiro momento, e se vocês optariam por esperar a fibrose, que geralmente é importante, inclusive esse paciente teve uma capsulofimose, apesar de uma REX de 5 milímetros, e aí depois fixaria o complexo inteiro. O CTR facilita isso também, né? Eu acho que o principal aí tem que avaliar o tamanho da desinserção, tá? Até uns 100 graus, tranquilamente ainda é possível ter uma estabilização, 80 graus a 100 graus é possível ainda ter uma estabilização do saco capsular, mesmo após os processos fibróticos de contração do saco capsular. Então, maior do que isso, aí eu já recomendo fixar mesmo para evitar problemas futuros. Fabinho, gostaria de comentar? Dr. Walton também? Acredito que o CTR com o slatzinho vai facilitar demais, mas eu não sei se no primeiro tempo eu faria em todos os casos de pseudosfoliação um anel intracapsular, né? Talvez um anel simples já dê o suficiente para, com uma lente de peça única e o anel CTR, a gente conseguir fazer uma fixação futura caso precise. Eu acho que vale a pena, mas tem que dar tempo, né? Muitas vezes o paciente fica anos sem aparecer e quando aparece a subluxação já está total. Mas, de todos os jeitos, o complexo, você conseguindo, se ele deslocou, você consegue fixar o CTR melhor. Eu acredito que seja importante. Uma coisa importante que eu tinha esquecido, que o Marquinhos mostrou muito bem, é o tamanho da cápsula rexis. Eu acho que faz toda a diferença em você conseguir dilatar bem a pupila na hora da cirurgia e fazer uma rexis grande e, eventualmente, até fazer a pré-fratura e trabalhar em cima do saco, fora do saco capsular. Eu acho que é importante. Outra coisa é a hidrodissecção bem feita que ele comentou, para não ficar aderência no saco, para você não ficar tracionando com a IA e eventualmente aumentar a alteração zonular. O professor Walton, depois ele pode mostrar, depois ele tem um vídeo que ele fez aqui na Amazônia, aqui conosco, dos 2 ganchinhos, né, dos 2 espetos, né, que consegue fazer a fratura, né, sem ultrassom e menos dano zonular. Então, é bem interessante. Para a fratura, eu acho super importante. A gente tem que fazer aquela que a gente está mais acostumado. Acho que o contra-choque, que é um contra o outro, você tem menos tração. Mas no pré-slice também. Então, acho que a gente tem que fazer o que está mais acostumado. O chopper também, faco contra a caneta, contra o gancho, né? Então, o importante é não balançar e não aumentar a ruptura zonular. E uma das coisas que ajuda é fazer uma rexis grande. Isso aí, professor. Só acrescentando, em relação ao anel, lembrando que essas doenças zonulares, elas são progressivas. Então, numa doença progressiva, se a gente vai fixar o anel, o ideal é fixar em 2 pontos. Muitas vezes você tem uma subluxação num ponto, e aí você vai fixar naquele ponto. Se você fixar um ponto só, vai haver uma tração naquela zona que estava relaxada e que ainda não tinha havido a diálise. Então, você fixa no ponto, com o tempo vai haver a diálise contralateral. Então, ou você faz um implante na lente do sulco e captura na rex, dessa forma você não vai tracionar, a lente do sulco é uma excelente solução para esses casos, ou você faz uma fixação em 2 pontos, um anel com 2 pontos de fixação, porque aí sim se estabiliza todo o complexo. Num caso de trauma, você tem uma diálise zonular e toda a zônula ela é saudável, aí você fixa num ponto só. Mas em doenças progressivas de zônula,
O ideal é fixar em 2 pontos, ou colocar no suco. Ou colocar no saco e acompanhar anualmente, e depois sabendo que provavelmente vai ter que fixar depois. 8 anos depois, 9 anos depois. Muito, muito bom. Pessoal, muito obrigado. Acho que a sessão foi excelente. Se alguém tiver algum comentário final, por favor, fique à vontade. E eu gostaria de deixar já um recado. Na semana que vem voltaremos a falar de refrativa. Teremos uma segunda sessão com a Universidade de Nebraska, com a participação do Ron Kruger aqui conosco, em formato de painel. Então, convido a todos que quiserem assistir. Temos nosso representante em loco lá, que será o Vinícius, e daqui o Ibrahim vai fazer a nossa apresentação. Então, agradeço a todos novamente, tanto pela participação, quanto pela audiência. Acho que todos aprendemos muito. E, por favor, Marcos e Fábio, e o Dr. Walter também, se quiser, fazer seus comentários finais. Uma boa semana e um bom final de semana a todos. Obrigado pelo convite. É sempre bom estar de volta aí à Escola Paulista, na casa que eu fiz a minha formação em córnea, e poder dividir um pouco do conhecimento e continuar aprendendo com todos vocês. Obrigado. Obrigado, Taguchi. Obrigado pelo convite, foi um grande prazer e contem comigo quando precisar. Liang, obrigado. Valeu, professor Grande Walton. Wallace, foi um prazer estar com vocês aqui. Sexta-feira estou aqui de novo. Participar sempre. Valeu. Parabéns, Taguchi, pela organização toda, todo o grupo, e legal essa família oftalmológica, né? Cada um num canto do Brasil e todo mundo com o mesmo espírito. Legal, parabéns, pessoal. É isso aí, obrigado professor. aí por tudo. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Bom final de semana. Boa semana a todos. Tchau, tchau. Um abraço.